Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Quero agradecer a presença do Padre Leonardo, né? Ele disse que é da Diocese de Petrópolis, tem 3 anos de padre, um padre novo. Que Deus abençoe o Senhor, que seu sacerdócio dê muito frutos de santificação para o Senhor e para as suas ovelhas. Estamos nesse tempo da 8ª da Páscoa, onde nós estamos vendo e ouvindo esses relatos das aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante de uma aparição também muito importante que aconteceu lá na Galileia. Lembremos que Jesus havia falado para Maria Madalena, quando ela o viu, ele disse para ela: vá e fala para os apóstolos, que é para eles me encontrarem lá na Galileia. Então agora eles estão na Galileia. Para quem já teve o privilégio de ir na Terra Santa, lá no mar da Galileia, ali na praia, tem uma pequena igreja que fica de frente para a praia. E dentro dessa igreja tem uma pedra em forma de mesa. E ali está escrito, né, Mesa de Cristo. Para dizer que foi ali que aconteceu esse relato do Evangelho de hoje. Interessante que lá tem até uma foto do Papa São João Paulo II, ele de joelhos ali naquela pedra, porque ali também acontece o primado de Pedro, né? Onde Jesus dá a ordem para Pedro cuidar das ovelhas, que vai ser o Evangelho de amanhã.
Como eu falei ontem, de relatos de pessoas que tiveram a experiência de estar com o Papa São João Paulo II, hoje eu quero relatar também uma outra coisa. Alguns bispos relatam que quando eles estavam ali no jantar com o Papa São João Paulo II, eles ficavam numa atitude de admiração diante daquele homem, porque era um homem de Deus que estava ali. Eles não sabiam o que falar. De tamanha alegria que eles ficavam. E ainda mais a alegria, ela aumentava quando eles ouviam São João Paulo II falar para eles, conversar com eles, né? O ditado popular diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o coração dele estava cheio de Deus, o que é que ele ia falar senão de Deus? E os bispos ficavam na maior alegria de ouvir aquele homem falando, sabe, aquele jantar gostoso e saboroso, que não consiste somente na comida, mas no que se fala. Muitas vezes os jantares aonde nós estamos por aí se tornam momentos não de alegria, né? Mas é de fofoca. As pessoas já ficam até olhando para o relógio e querendo ir embora, porque não está bom não. Mas quando você está com um homem de Deus, parece que as horas não passam. E quando chega o momento em que acaba, a tendência das pessoas é dizerem assim: passou tão rápido. E na verdade não passou tão rápido, foi um momento demorado, de mais de 1 hora ali de conversa. Por que eu estou falando assim com vocês? É o evangelho de hoje. São João termina dizendo que aqui é a 3ª aparição. Então eles estavam pescando, como nós acabamos de ouvir. Aí Jesus grita de cá: moços, imagina a distância deles, né? Tem peixe aí. Eles gritam de lá: não, não tem não. Então Jesus diz: então joga a rede do outro lado. E aí jogam e pega, né? Esses cardume de peixes. E quando eles chegam, Jesus está ali, né? Com a mesa pronta. E o convite de Jesus é: vinde comer. Essa palavra, nesse tempo pascal e durante toda a nossa vida, ela deve ressoar dentro do nosso coração. É Deus fazendo um convite: vinde comer. Santo Agostinho fala que nesse momento em que Jesus estava ali servindo aos apóstolos, e como narra no Evangelho, né? Lá diz assim: eles não sabiam o que falar. Tamanha era a admiração, aquela admiração que eu falei ontem, na meditação de ontem. Eles estavam agora diante de Jesus ressuscitado, de Jesus na sua glória, e eles estavam admiradíssimos diante daquela visão que eles estavam vendo. Eles não sabiam o que dizer, aqui até diz, né? Eles só sabiam que era o Senhor. Por isso que eu narrei a história de São João Paulo II, né? Para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Quando se está diante de Deus, não se sabe o que dizer. É só Ele que fala. E naquele momento era só Ele que falava. Embora aqui não esteja dizendo nada, só se diz que os apóstolos estavam ali e eles não ousavam perguntar nada.
Mas eles estavam admirados e ouvindo coisas maravilhosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas coisas que na terra nunca se ouviu. E que causa aquela alegria no coração. Isso é Santo Agostinho que fala. E Deus fala e eles ouvem e o coração queima. Lembra os discípulos de Emaús? Que quando eles foram caminhando ali com Jesus, Jesus foi falando, e no final o que é que ele disse? Mas o nosso coração queimava de alegria ao ouvir ele falar. Mas que burro que nós somos, por que nós não conseguimos reconhecer aquele homem? E na hora que nós reconhecemos, ele sumiu, foi embora. Mas que momento sublime aquele. Meus irmãos, vai ser assim no céu. No céu, nós estaremos sentados à mesa, eu não sei como é que vai se dar isso. Eu só sei que lá no livro do Apocalipse diz, no capítulo 19, versículo 9, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Felizes. Eu não sei como é que vai ser isso. Eu só sei que nós vamos estar em volta de Deus. Deus sentado no seu trono e nós ali em volta, junto com os anjos. E nós vamos ouvir coisas que jamais foi ouvida na face da terra. E isso vai ser por toda a eternidade. Como aquela senhora ali falou, amém. Que assim seja. Vai valer a pena a nossa fidelidade a Deus aqui na terra. São Paulo vai dizer assim, o que é que pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a nudez, a fome, a morte. Ele diz, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nesse mundo. Não vamos permitir que as tribulações, os nossos sofrimentos, que não são poucos, olhemos os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo também. Isso vai nos dar força para nós superarmos os sofrimentos aqui. A doença, nada. Quantas pessoas diante da tribulação, diante do sofrimento, diante das dificuldades se afastaram de Deus. Quem se afasta de Deus aqui não vai ter o privilégio de estar com Ele no céu um dia. Para poder contemplar, e vai perder de contemplar a face do nosso Deus, e de se alegrar diante da presença do nosso Deus. Isso já acontece com os nossos parentes, que já se foram e levaram uma vida santa, eles já estão desfrutando disso, dessa alegria, eles estão ouvindo o Senhor falar, como diz lá no livro do Êxodo, que Deus falava com Moisés como se fala com um amigo. Imagine, meus irmãos, você terá o privilégio de ouvir a voz de Deus. Imagina quando Nossa Senhora de Guadalupe, ela aparece para o índio Juan Diego, que agora é santo, São Juan Diego. E ele relata para o bispo que ele ouviu aquela voz, que foi acompanhada de um canto. Ele dizia que foi uma coisa maravilhosa, ele dizia que nunca tinha ouvido uma coisa daquela. Imagina aquilo entrando na alma dele. Imagina, meus irmãos,
Deus falando conosco face a face, e nós ali diante dele. Nada nesse mundo pode nos separar disso. Não vamos permitir. Como ontem eu dizia, não permita que o pecado que vive batendo a nossa porta, e que muitas vezes, me desculpe eu dizer assim, por sem vergonhice nossa, nós cedemos ao pecado. Não vamos ceder mais, para que nós possamos um dia participar desse grande banquete diante do nosso Deus. E será uma alegria de Santo Agostinho, que não vai se acabar. Meu Deus do céu, mais uma vez eu digo o que eu falei ontem, como eu aguardo ansiosamente por esse momento. Deixar essa terra e esses banquetes daqui para participar do grande banquete. Para sempre. Eu repito, eu não sei como é que vai ser. E essa curiosidade dentro de mim é tão grande que eu quero saber como é que é e eu não posso perder. Então, como eu não posso perder, a tribulação não pode me afastar de Deus, nem os sofrimentos, nem a doença. Tribulação, sofrimento, doença, tudo isso deve causar em mim um efeito contrário. Não de se afastar, mas de estar mais próximo dele ainda. De estar mais próximo. Porque quando eu estiver lá, e eu espero que você também, eu estou dizendo eu mais uma vez, porque é o meu desejo, porque eu sei que é o seu desejo também. E quando nós estivermos lá, meu Deus do céu, meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar, de tamanha alegria. Não sei se você já passou por uma experiência de você estar tão feliz, tão feliz, tão feliz, que você não sabe o que fazer, que você fica assim, assim vai ser lá, fica desnorteado. Já viu quando a pessoa está muito feliz, ela fica pulando, gritando. Eu não sei como é que vai ser lá não, mas eu estou lutando e eu espero que você lute também, para que isso aconteça também na tua vida. Mas infelizmente nós vamos levando a nossa vida de cristão, né? Assim com a barriga, de qualquer jeito. Ofendemos a Deus e dizemos, Deus conhece o nosso coração. No final vai dar tudo certo, pode continuar pecando que tudo vai dar certo. Que história é essa? Isso é conversa de diabo. É o diabo que tem essa conversa. Imagine, passa a vida toda ofendendo a Deus aqui na terra e depois ainda quer participar do banquete lá. Até do banquete aqui, que é a Santa Missa, e se enrola tanto, colocando coisas acima desse grande banquete. Aí depois que é participado de lá, não vai não. Lá só vai os violentos, como Jesus falou. Aqueles que têm violência nessa terra, que luta mesmo, que deseja mesmo, que deseja a Deus, e que não quer abandoná-lo por nada. Eu repito, e que diante de tantas situações, o único desejo é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Esses sim poderão participar dessa grande festa, desse grande banquete. E eles não ousavam nem perguntar nada. Se eles tinham dúvidas, eles disseram, é o Senhor. Para que tirar dúvida?
Aqui eu digo mais uma vez, né? Os 3 pastorinhos. Aí quando Nossa Senhora fala, né? Meu Deus do céu, eu queria ouvir isso de Nossa Senhora. Isso aí eu queria ouvir. Quando Lúcia disse para ela, né? Senhora é de onde? Ela, sou do céu. Aí ela pergunta, e nós vamos para o céu? Sim, vocês vão. Nossa, meu Deus do céu, aqui, essa certeza, eu tenho o desejo, mas se eu vou, eu não sei, eu estou ralando. Estou ralando, eu não sei se eu vou. Agora tem gente que não rala e está dizendo que vai. Ah, pelo amor de Deus, né? Agora os 3 pastorinhos já tinham a certeza. Ela chamou a atenção ali de Francisco, que não gostava muito de rezar, então, para você chegar lá, você vai ter que rezar muito. Então, aí ele entendeu tudo e agora passou a rezar. Só vivia rezando. Só que Nossa Senhora disse assim, o Francisco e a Jacinta, eles já vão logo. Mas a Lúcia ainda ia ter que ficar mais um tempo aqui. Aí a Lúcia ficou amargurada com isso, né? Por que eu tinha que ficar ainda aqui? Por causa da questão do Imaculado Coração de Maria, tudo, né? Mas ela ficou triste. Aí um dia ela falou para Francisco, olha Francisco, já que você já vai mesmo, quando você estiver lá, me recomenda a Nossa Senhora. Aí o Francisco falou bem assim, olha, fala com a Jacinta. Porque, olha, quando eu estiver lá, eu não sei se eu vou ficar perdendo tempo preocupado com os que estão aqui, não. Fala com a Jacinta, porque eu não sei. Em outras palavras, o que é que Francisco estava dizendo? Minha filha, eu vou estar numa felicidade tão grande diante de Nossa Senhora, diante de Deus e de todo mundo. E eu não sei se vai dar tempo eu ficar preocupado com os que estão aqui. Coisa de criança. Imagina também outro momento, né? Que Nossa Senhora ia aparecer, era 13 de junho, festa de Santo Antônio. E os pais dizendo, não, vocês vão para a festa de Santo Antônio, vocês não vão hoje ver Nossa Senhora. Não, nós queremos ver. Eu não sei se foi a Jacinta ou o Francisco que falou bem assim, a Nossa Senhora é muito mais bonita do que Santo Antônio. A Jacinta, a Áurea ali falou para mim, a Jacinta, porque a imagem de Santo Antônio, né? Ela vendo Nossa Senhora, a Nossa Senhora é muito mais bonita. Deus é belo. Não existe beleza maior do que essa. E nós precisamos caprichar aqui na terra, numa vida santa, para vocês verem o que é beleza. Aí vocês vão ver o que é beleza. Se os apóstolos ficaram admirados, imagina esse pobre mortal que está aqui diante de vocês quando vê. Que Deus me conceda a graça da perseverança e que Nossa Senhora nos ajude neste grande caminho, para que um dia todos nós possamos estar diante de Deus. E vai ser muito bom. Quando eu olhar para vocês e vocês olharem para mim, e nós olharmos para Deus, e nós vamos dizer assim, conseguimos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.